Muito obrigada, eu deixo você à vontade. Obrigada, Rosinha. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sábado para falar de um tema extremamente importante, necessário e que também é muito importante para mim, porque, assim como muitos de vocês, eu também perdi um familiar para o suicídio. Eu estava, na época, eu era estudante de psicologia e foi uma notícia muito difícil para todos da família receber a notícia de que o meu primo, Roberto, havia cometido suicídio. Na época, ficamos muito atordoados, perguntando o porquê, o para quê. Então, isso a gente vai, o que eu trouxe aqui, a partir de então eu comecei a estudar mais a fundo esse tema, comecei a me envolver com campanhas, porque eu acho que numa situação como essa, a gente precisa realmente pensar que somos como velas. Eu tenho a minha vela que ilumina a luz da minha vela. Se eu passar essa vela para vocês, todos aqui estaremos iluminados e podemos iluminar a mente de muitas pessoas sem julgamento, sem preconceito, para falar de um tema que é muito realmente delicado. Então, também gostaria de agradecer a Nancy, que é a diretora da Bijaca, a professora Rosa, a todos que fizeram, que colaboraram para esse evento maravilhoso, a USP, a Supera, tudo. Então, realmente é muita gratidão. Então, o tema da nossa palestra, o título, Suicídio, perspectiva sistêmica no contexto do envelhecimento. Pode passar, Sandy. Então, aqui eu trouxe um pouquinho da questão do suicídio e do ciclo de vida. Para falar de suicídio, primeiro a gente tem que pensar que ele tem que realmente ser falado, mas ele tem que ser falado com responsabilidade, porque a gente sabe que é um tema que é um tabu. As pessoas não querem falar de morte e muito menos de suicídio. Quando eu estava vindo da minha casa para cá, eu vi um movimento de polícia. Quando eu olhei, tinha um homem estirado no chão, morto. E aí eu fiquei pensando, nossa, não tem como você se deparar com a morte e pensar também na sua própria vida. E uma pessoa, quando ela comete suicídio, ela com certeza viveu o dilema de viver e morrer, estar, mas não estar, querer, mas não querer. Essa ambivalência, ela acaba, de alguma maneira, perseguindo os sonhos, os ideais, os sentimentos, os medos, os desejos. Então, é um assunto que realmente é tocante, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa vida. Mas quem de nós, diante de uma angústia, diante de um grande problema, diante de uma pedra do caminho, diante de um espinho, diante de uma dor muito forte, já não pensou em tirar a própria vida? Muitos de nós pensou nisso. O fato é que não é só pensar. Você pode até pensar, mas o fato é agir. E quando a gente pensa que isso pode acontecer em qualquer etapa da nossa vida, da infância até a velhice, a gente começa a observar que realmente isso é muito forte. Parte das crianças que tiraram suas vidas, tiraram por causa da violência. Primeiro ponto, violência. Para combatermos a violência, é importante que a gente desenvolva na nossa vida, na vida dos nossos familiares, na nossa comunidade, a cultura de paz. E a paz começa dentro de nós. Muitas vezes a gente espera que o outro nos traga paz. Não, a minha vida só vai ficar boa quando ele me deixar em paz, quando ela me deixar em paz. E você está se permitindo viver essa paz? Você está buscando se perdoar? Interessante que eu estava dirigindo, quando eu vinha da minha casa para cá, eu fiquei refletindo. Gente, quando a gente está dirigindo, a gente tem que seguir em frente, dependendo do destino que a gente quer alcançar. 90% eu tenho que realmente olhar para frente, pensar no que
que vai vir pensar no meu destino, mas pelo menos 10% eu tenho que olhar para o retrovisor, para ver se atrás não tem gente que vai, principalmente quando eu vou fazer uma ultrapassagem. Mas o que acontece? Em geral, uma pessoa, quando ela comete suicídio, ao invés dela estar olhando para frente, ela está presa no retrovisor, olhando para trás. Ela está, os 90% que deveria ser pensando na promoção da vida, ela está deixando os 90% para trás. Porque ela fica ruminando muitas vezes o que aconteceu com ela. A violência que ela viveu, os traumas que ela passou, as angústias que ela teve, as brigas, os desentendimentos que ela teve. Então ela está presa no passado. Quem está preso no passado, muitas vezes não consegue enxergar a dádiva do presente. O que de fato acontece no presente, no aqui e agora. E aí as crianças, parte delas, vivem essa violência intrafamiliar, quando muitas vezes elas cometem um suicídio. Mas a maior preocupação hoje está mais aqui, na adolescência, né? No início da vida adulta e na velhice. O maior índice de suicídio acontece aqui e aqui. Aqui a gente observa, por exemplo, o bullying, o cyberbullying, o quanto isso tira o sossego, a paz de um adolescente. Os haters, essa perseguição, muitas vezes eles não têm maturidade para entender um não. A nossa sociedade hoje, ela incentiva muito o prazer e foge da dor. E o ser humano é assim, a gente quer prazer, a gente quer fugir da dor. E os adolescentes, eles têm um componente de se sentir aceito, de se sentir invejável, de se sentir desejável. Ele precisa saber que as pessoas desejam estar com ele. Eles precisam sentir que os outros querem a vida dele. E quando eles não encontram esse ideal na vida deles, eles acabam muitas vezes tirando a própria vida. Porque não entendem muitas vezes um não entendem muitas vezes uma violência, querem tudo de muito rápido, um imediatismo muito grande. Então é muito importante que a gente possa promover a vida desde cedo, que a gente possa fortalecer vínculos, que a gente possa fortalecer um apego seguro com os nossos bebês, que um dia vão se tornar idosos, isso é, se não cometerem suicídio até lá, ou morrerem, de outra causa. No início da vida adulta, o que mais os atormenta são as questões laborais. É muito difícil, independente, e principalmente quando a gente vive numa cultura que exige, que tem um relógio social. Esse relógio social nos diz, olha, nossa, mas agora que você terminou o ensino médio, você tem que passar no Enem. Aí a pessoa não passa no Enem. Aí quando passa no Enem, você tem que se formar. Aí você se forma, mas você tem que arranjar um bom trabalho. São muitas cobranças. E muitas vezes as pessoas não têm uma estrutura psíquica para atender tantas demandas. O sofrimento corrói a alma. O sofrimento dilacera sonhos. E as pessoas se veem dentro de um buraco, perdidas, feito um rato, dentro de uma caixa, sem saber para onde vão. E diante de tanto sofrimento, tiram a própria vida. Aqui, na vida adulta intermediária, questões principalmente relacionais, divórcio. Você faz planos para casar com alguém, viver até o fim da sua vida, e de repente você muitas vezes é traída. Você muitas vezes, os seus sonhos de ter uma família, de formar uma família unida e feliz, vão por água abaixo. E se você está muito preso a esses ideais, você pode sim chegar a esse fundo do poço e também cometer fim à sua própria vida. E na velhice, a gente observa um tanto de coisas que realmente perturbam. A gente vai ver, eu vou dar mais ênfase à velhice, então pode passar, Sandy. Vou dar mais ênfase à velhice. Por que eu acho importante a gente dar mais ênfase à velhice? Porque até 2025, de acordo com a Organização Mundial de Saúde,
O Brasil será o 6º país do mundo em número de pessoas idosas. E ainda é grande a desinformação sobre a saúde dessa população, especialmente no nosso caso aqui, a saúde mental. Nós temos diversos tipos de velhice. A velhice ela é heterogênea. Ninguém envelhece igual a outra pessoa. Temos uma velhice considerada normal, uma velhice que pode ser ótima, bem-sucedida, as pessoas têm muitos problemas de saúde, mas também nós temos um envelhecimento patológico, e aí a gente vê a presença de demências, né, cada vez mais se alastrando. Temos também o nosso envelhecimento subjetivo, é como você se sente em relação à sua idade, né? Às vezes uma pessoa tem 45 anos, mas está se sentindo como se tivesse 65. Ou uma pessoa de 65 se sente como se ainda tivesse 25. Então isso é muito importante também. A maneira que você vê o seu envelhecimento. Pode passar, Sandy. Obrigada. E aí, a taxa de mortalidade por suicídio, na maioria dos países das Américas, é maior entre os homens, especialmente os homens mais velhos. Por que vocês acham que isso acontece? Eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Alguém quer falar? Por que você acha que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres? Pelo preconceito com relação aos tratamentos. O homem tem aquela coisa do não ser forte, né? Eu acho que a mulher ela tem mais aceitação com relação ao tratamento, menos preconceito. Menos preconceito. Olha, o que ele falou, muito legal. Isso mesmo, menos preconceito. A mulher tem menos preconceito. A mulher ela é tagarela por vida. A gente encosta numa pessoa, se deixar, vai 20, 30 minutos falando com aquela pessoa, de repente você está contando a sua vida toda, né? O homem não, ele fica lá, quieto no canto dele. Quando sai com os amigos, fala de futebol, política, tudo, menos da vida pessoal deles, né? Então isso acaba realmente, sim, uma das variáveis, obrigada, né, por essa questão. E 70% das vítimas idosas de suicídio visitaram seu médico no mês em que cometeram. Elas tendem a admitir suas ideações suicidas quando o tópico é introduzido. O que é uma ideação suicida? Você trazer a ideia, chegar para o médico muitas vezes e falar, porque a gente tem, quando vai fazer uma avaliação, a gente pergunta, como é que você está sentindo? Eu já pensei em tirar minha vida. Então, assim, aquele tabu, aquela coisa de dizer assim, ela está só falando, ela está só ameaçando, ela não vai tirar. Não, pessoal, a gente tem que estar atento aos sinais. Isso é um grande sinal. Se a pessoa chega para você e diz assim, eu estou pensando em tirar minha vida, eu não estou bem, dê uma palavra amiga, incentive a fazer uma terapia, incentive a buscar um profissional de saúde qualificado para atender aquela demanda. Porque muitas vezes o que a pessoa precisa naquele momento é realmente poder falar sobre essa dor. Na verdade, quando a pessoa tira a própria vida, ela não quer se livrar da vida, ela quer se livrar da dor que carrega na vida. É verdade. Concorda? Sim. Você quer falar um pouquinho sobre isso rapidinho? Por que você pensa assim? Eu tenho assim, uma experiência em casa. Eu tenho uma filha de hoje com 49 anos. Há 3 anos atrás, ela chamou os irmãos e a mãe na casa dela. E ela falou, eu trouxe vocês aqui para dizer uma coisa. Eu tenho um problema de saúde. Eu só não me suicidei porque um anjo surgiu na minha frente e me eliminou esse pesadelo. Mas, graças a Deus, a mamãe esteve sempre presente. Eu sempre soube, a gente sempre esteve juntas, mas ela nunca chegou para mim e disse, eu vou me suicidar. Mas era visível o temperamento dela, o jeito dela, era visível que a qualquer momento. Aí ela foi buscar ajuda, fomos buscar ajuda do psiquiatra, enfim. Eu sofri muito nesse período, né? Sofri bastante, mas estive bastante presente da vida dela, mas assim, dentro das orações e do conforto emocional para com ela, no momento em que ela desejou, aquele momento, Deus mandou realmente um anjinho, uma amiga dela, e a amiga dela falou, você não vai fazer. E ela disse para os irmãos, vamos se cuidar da nossa alma e do nosso coração. Então foi um momento de muita emoção, foi um momento assim, muito atento. Assim, e hoje eu preciso muito estar atenta, não só na minha filha. Eu tenho uma família muito desvirtuosa. Eu tenho outros sobrinhos que tentaram suicídio também.
né? Eu tenho um irmão que faleceu de depressão. Então, assim, e tudo muito jovem. Todos muito jovens. Tá bom. Todos muito jovens. Hoje, a minha filha ainda faz acompanhamento. Eu preciso estar muito presente na vida dela. Até a minha médica fez esse pedido. Não desgruda da sua filha. E como outros também. Então, a minha luta e a minha gratidão a Deus por eu ter percebido os sintomas e poder ajudar de alguma forma. E só o momento dela chamar a família e notificar foi bastante importante também para os irmãos estarem atentos também na vida dela. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter trazido a sua história, né, compartilhado conosco a sua história, que é de muita dor também, mas que é de vitória, porque você pôde absorver ali a ideia de que você tinha o poder de agir. Muitas vezes a gente ficar parada, paralisada, a gente não vai conseguir nunca. Você primeiro atendeu um pedido, você percebeu o sintoma da sua filha, e eu acho que a sua fé também, porque cada um de nós tem uma religião, tem direito a ter uma religião, tem direito a uma fé, mas a gente sabe também que a espiritualidade ela é muito importante nesse contexto. Não adianta a gente só entrar com medicação, não adianta a gente só entrar com terapia. Muitas vezes é na espiritualidade que a gente consegue resolver muitas dessas questões, não é? Então, a taxa de mortalidade, pode passar. A taxa de mortalidade, como eu falei para vocês, está mais voltada para o homem, mas as mulheres também têm aumentado as taxas. Né? Eu trouxe aqui para vocês digamos assim, duas imagens que eu queria que vocês refletissem. Primeiro, a imagem da roda da vida. A nossa roda da vida, ela envolve os aspectos pessoais, a nossa qualidade de vida. Como é que a gente está vivendo o nosso lazer? Será que a gente se permite ter um lazer? Ou a gente está nessa roda viva de só trabalhar, de não olhar para si? Segundo, autocuidado. A gente, às vezes, principalmente as mulheres, a gente tem uma tendência a cuidar, mas se descuidar. Impressionante. Desde bebezinha, desde criança, a gente já entrega uma boneca pra gente. A boneca é para quem? Pra gente cuidar. As nossas brincadeiras são de cuidadoras. E nós somos realmente as grandes cuidadoras desse mundo. A gente tem que cuidar da mãe, do pai, das filhas sanduíches, né? Que às vezes cuidam da mãe, do pai, dos filhos, dos netos. Não é? A gente tem que cuidar, muitas vezes, dos nossos cônjuges. Todo mundo tem que cuidar, mas realmente a mulher ela tem esse papel de cuidar mais do que o homem. O homem tem um papel mais de prover. Isso está mudando. Isso está mudando. Mas a nossa história ela diz muito sobre isso. E aí a gente esquece muitas vezes de se autocuidar. A questão da espiritualidade também é importante. A gente sabe, hoje lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, nós já temos linhas de pesquisa que falam sobre a questão da espiritualidade para um tratamento. E aí eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade, respeitando as crenças de cada um de nós. A saúde física, saúde mental, a saúde emocional. Aqui, o lado profissional, eu estou mostrando aqui essa roda da vida, mas vocês deveriam pensar também na vida de vocês. Aqui vocês teriam que dar um ponto. Como é que está? De 1 a 10. Né? De 1 a 10, você acha que está muito ruim aqui para você, a sua saúde física, mas você quer chegar ao 10, você está bem? Então você vai pontuando tudo isso aqui. Como é que está a tua carreira hoje? Você está satisfeito? Qual é o teu Ikigai? Né? O Ikigai que é tão lindo da cultura japonesa. Qual é o teu Ikigai? Certo? Como é que estão os teus recursos financeiros? Tem gente que só trabalha, mas não consegue receber dinheiro. Tem uma diferença entre ganhar dinheiro e receber dinheiro. Você ganha porque ganha na loteria. Porque ganhou alguma coisa, alguém te deu alguma coisa. E receber, você recebe por aquilo que você faz. E muitas vezes a gente faz muito, mas recebe pouco. Tem alguma coisa de errado aí. Não é? A contribuição social. Do que adianta você receber e não dar? Você precisa
precisa crescer em todos os aspectos, emocionalmente, financeiramente, mas você também precisa colaborar, você precisa contribuir. Se você não contribuir, você vai estagnar, porque você só vai crescer e os outros vão ficar lá embaixo. O importante é que você também possa crescer e colaborar com a sociedade, colaborar com a comunidade. Isso é promoção da vida, inclusive da sua própria vida. Como é que estão os teus relacionamentos? Amoroso, como é que está o teu coração? Como é que está o teu relacionamento com a tua família? Como é que está o teu relacionamento com os teus amigos? O que que você está fazendo por tudo isso? Para a tua roda da vida girar. Porque se tudo isso aqui estiver muito defasado, você está vendo que a roda não vai girar direito. Você não está tão bem assim. E aí, na velhice, quando a gente pensa na velhice, em qualquer outra faixa etária, mas principalmente na velhice, a gente observa que os transtornos mentais, depressão, demência, receber um diagnóstico de demência, tem pessoas que recebem diagnóstico de demência e tiram a própria vida. Eu já tive paciente assim. Tirou a própria vida. Por quê? Porque não teve estrutura para entender que é uma doença e que você pode conviver com ela, mas porque dizia assim: eu estou vendo a minha vida ser roubada, eu estou vivendo a vida, mas sem poder reconhecer a minha história, então eu prefiro tirar a própria vida. Então tem pacientes que podem pensar assim. Então nós temos fatores psicológicos, traços de personalidade. Hoje nós temos a teoria do Big Five, que fala, por exemplo, que o neuroticismo é um traço de personalidade muito forte e que muitas vezes nos leva ao negativismo, nos leva à angústia, nos leva a ruminar o passado, nos leva a não investir na qualidade das nossas relações. E isso, com certeza, contribui, sim, para uma situação de tirar a própria vida. Fatores culturais, econômicos e ambientais. Gente, é muito difícil viver num país onde você toda hora tem que estar pensando que um assaltante vai lhe pegar. Muitas vezes você vê o índice de desemprego altíssimo, você sofre com o sofrimento dos outros. Muitas vezes você vai para ver na rede social as pessoas toda hora mostrando o lado bom, né? E você às vezes queria estar ali, aí você começa a sentir, às vezes até inveja mesmo. Por que não dizer? Inveja é um sentimento, é uma emoção, né? Melhor falando, em que você às vezes precisa lidar com ela. Porque por que ela tem e eu não tenho? Por que ele tem e eu não tenho? O que ele faz e eu não faço? Então tudo isso são questões também que podem, a gente tem que estar atenta. Doenças físicas, fatores neurobiológicos. Pode passar, Sandra. E aí, a idade predominante de se cometer um suicídio na velhice é entre os 60 e 69 anos, de acordo com alguns estudos científicos. E aí eu fiquei pensando, mas por que isso acontece? Porque muitas vezes coincide com a aposentadoria. Se a gente bem observar, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Aí você imagina um dia você chegar na sua empresa, chegar num lugar e não precisa ter mais que fazer nada aqui. E aí, qual o sentido da vida agora? Pensaram nisso? Por que é tão importante a gente fazer um projeto de vida? E a gente tem que fazer um projeto de vida desde cedo, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E o projeto, pessoal, ele muda. Eu me lembro quando eu era criança, vocês certamente também, que eu tinha um projeto de vida. Eu vou querer ser professora, quero ser escritora. Tudo bem, eu vivenciei tudo, já consegui, mas agora eu estou muito inquieta, agora eu quero ser o quê? Empreendedora, agora eu quero ser influencer digital. O projeto vai mudando. E tudo bem, tem que mudar mesmo, porque as pessoas evoluem, a gente muda. O que a gente não pode é deixar essa roda que eu mostrei para vocês parar, ficar capenga, né? E aí, a idade avançada, ela já se correlaciona com os atos autodestrutivos, né? Então, assim, você começa a se desleixar. Você concorda que o suicídio não é só você cometer com armas de fogo, enforcamento, envenenamento, precipitação de elevada altura? Você comete suicídio lento na sua vida quando você deixa de praticar um exercício físico.
quando você deixa de cuidar da sua alimentação, quando você deixa de regar os bons relacionamentos. Isso são espécies de suicídio, a meu ver, lento. Quando você se deslecha, quando você sabe que você está passando uma necessidade e não tem coragem de falar para alguém, por favor, me ajuda, de ter humildade. Gente, humildade. As pessoas são muito orgulhosas. O que o orgulho faz? O orgulho, ela falou ali, mata, né? Então, é exercitar a humildade, exercitar valores de convivência, que muitas vezes é o que vai nos salvar. Como ela falou, é um anjo que de repente aparece, é alguém que aparece. Mas esse alguém, ele também tem que ter sensibilidade. E aí é importante que a gente desenvolva a nossa empatia. Porque eu posso ver alguém sofrendo e não ter empatia, nem cognitiva, nem emocional, para ajudar aquela pessoa, simplesmente deixar para lá. Não é? É muito comum que isso aconteça, mas a gente precisa exercitar a empatia. Não é? Pode passar. Eu trouxe aqui para vocês 3 atores globais que cometeram suicídio e que mexeram muito com a população. Isso é uma das coisas que a gente também tem que ter cuidado. Como é que a gente vai anunciar a morte de alguém? Porque muitas pessoas, às vezes, elas são tem aquela pessoa tão como ídolo, que ela acaba muitas vezes fazendo a mesma coisa, porque se acha muito identificada com aquela pessoa. E por que eu trouxe isso? Porque o que eu percebo é que tem muitas matérias jornalísticas sensacionalistas. Não precisa você dizer como foi que a pessoa cometeu o suicídio em uma matéria, mostrar o ambiente que ela cometeu, mostrar o que ela usou, porque isso acaba sendo muitas vezes um gatilho para quem está ali doido para fazer aquilo. E a gente precisa ter essa responsabilidade também. E o ser humano é curioso por natureza. E quando tem sangue, parece que a coisa fica mais emocionante. Isso mesmo, Rosinha, é complicado. Mas eu trouxe aqui uma fala do Flávio Migliasso, né? A gente teve o Valmor Chagas, que cometeu suicídio com 82 anos, a Aricle Pérez com 62, e o Flávio Migliasso, né, o tio Maneco, né, saudoso tio Maneco, com 85 anos. Olha a fala dele. Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora num país como este, e com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Isso ele deixou o bilhete antes de cometer o suicídio. Ele fala aqui de 2 coisas. Ele fala do início da vida e do fim da vida. Ele fala do idadismo, quando ele diz assim, a velhice neste país é o caos. Ele está falando do preconceito. Ele está falando dos estigmas. Ele está falando da nossa responsabilidade de buscar respeitar as pessoas em todas as idades, independente de classe, cor, religião, estado socioeconômico. Ele está falando de uma dor. Veja que foi uma pessoa brilhante. Quantos personagens, quanta felicidade ele trouxe para milhares de famílias. Eu me lembro que quando eu era criança, ficava assistindo Tio Maneco. Nossa, amava, adorava o Tio Maneco. Trazia paz para mim. Só que ele não conseguiu trazer paz para ele no final da vida dele. Pode passar, Sandy? E aí, eu quero Conta quantos minutos sozinha para eu... 10 minutos, tá? Obrigada. Eu trouxe aqui para vocês algo que eu acho muito importante, que agora a gente vai trabalhar com a dor da família. Com a minha dor, com a dor de vocês, com a dor dos que ficaram. Para a minha família foi horrível. Muito triste. Muito triste. Desde o momento que a gente recebe a notícia, o velório, a vergonha de dizer para as pessoas, a culpa. Será que ele deu sinais e eu não vi? Onde é que eu estava com a cabeça? Por quê? Por quê? Por quê? Esse porquê, ele é infinito. Né? E aí,
precisa perceber que a família, ela também vivencia estresse no ciclo de vida familiar. A gente falou do ciclo de vida individual, mas a gente vai falar do ciclo de vida familiar. Quais são os padrões da família? Quais são os mitos daquela família? A família tem que ser feliz? Isso é um mito de família. Não, a família é feliz. Aí está lá a pessoa sofrendo, desempregada, ou então com uma queixa amorosa, porque o amor da vida dela largou, sei lá o que, caiu, ou está lá com problema no trabalho, porque a família, todo mundo, isso aí eu até vou compartilhar um pouco da história do meu primo, não vou entrar em detalhes porque não convém, mas ele, no Dia dos Pais, ligou para o meu tio e disse assim: papai, ele não estava com meu tio, ele estava na casa do meu tio e meu tio estava na fazenda. Papai, o senhor não se preocupe, que a partir de hoje eu não vou lhe dar mais trabalho. Organize a empresa, organize o meu lugar que ele vai estar lá. Quer dizer, no fundo, ele se sentia como? Talvez alguém que não estava correspondendo à expectativa da família. Muitas vezes isso que acontece, ela não consegue entender que a expectativa da família, às vezes as pessoas elas se sentem um pouco patinho feio da família. Às vezes é como se a família exige uma coisa e quanto maior esse padrão, quanto maior a expectativa, maior o sofrimento. Não é? Então, assim, os segredos, né? Os segredos da família. Às vezes a pessoa é adotada, por exemplo, e não sabe. E aí aquele segredo da adoção, ou então o próprio segredo do suicídio. Ninguém quer falar que uma pessoa cometeu suicídio. Fala que não, morreu. Ninguém vai falar, ninguém quer admitir, porque é como se admitisse uma fraqueza nossa. Imagina, eu, estudante de psicologia, eu já fazia psicologia, eu dizer, não, meu primo cometeu suicídio. E eu tive com ele há pouco tempo. E aí, não? Tem que ter muita coragem também para admitir que um parente seu cometeu suicídio. Então a gente precisa, para entender a família, perceber que a família tem transições do ciclo de vida, que na família acontecem fatores imprevisíveis, uma doença, um acidente, algo que vai mudar todo o sistema familiar. Na família tem questões econômicas, às vezes a família tem muito dinheiro, de repente fica pobre, e as pessoas não conseguem entender essa mudança, né? Religiosos, às vezes a pessoa pensa diferente da religião da família. Não, mas toda a minha família é católica. Eu sou evangélica e ninguém me entende. Ou então toda a minha família é evangélica, mas eu sou do budismo e ninguém me entende. Quer dizer, a pessoa às vezes ela não consegue se identificar com o contexto familiar. E às vezes ela acaba também trazendo isso como um problema para a própria vida. E para a gente entender tudo isso, a gente precisa refletir sobre a circularidade, a interdependência que existe entre os membros. Se eu estou passando por um problema, mesmo que o outro não esteja passando, mas ele vai sentir o meu problema, porque eu vou mudar o meu comportamento. Pode passar. E aí, a morte de uma pessoa não é somente um fim, é também um começo para os sobreviventes. Vocês concordam que quando a gente perde uma pessoa da família, a gente tem que recomeçar? É olhar para trás. Lembra da história do carro que eu falei para vocês? Que eu estava aqui dirigindo, eu tenho que olhar para frente, mas não tem como, eu tenho que olhar para o retrovisor. Se eu passar a minha vida inteira olhando para o retrovisor, eu vou bater o carro em algum momento. Se eu passar a vida inteira olhando para o meu passado, a minha vida vai estagnar. Vocês concordam? E o que eu vejo são muitos familiares que estagnam a vida, que querem sair, é como se eles entrassem numa areia movediça, querem sair, mas está lá puxando para baixo o tempo todo, puxando para trás, puxando, né, o que ele poderia ter sido feito, o que poderia ter sido feito para melhorar. E aí a gente vê que nós somos sobreviventes. Uma pessoa morre, mas os outros ficam. A gente fica nessa busca incessante pelo porquê. A gente tem vergonha, que tem um R, esqueci do R aqui. Vergonha, a gente se preocupa com o julgamento dos outros.
A gente tem medo de que outra pessoa da nossa família também cometa suicídio, né? Que seja algo contagiante emocionalmente. A gente sente uma sensação de desamparo muito grande, porque muitas vezes começa a dizer, poxa, eu devia ter falado isso para ele, eu devia ter apoiado, Aí você começa a pensar nas coisas que você deveria ter feito. Você começa a ter raiva, né? Raiva do que aconteceu, raiva porque a pessoa deixou você só, com todo o problema, né? Que a pessoa foi maldosa também, culpa, rejeição, preconceito que as pessoas vão ter em relação a você, muitas vezes, né? Porque vão culpar você, vão julgar você, mas você sabia que o fulano estava ruim, por que você não levou para o médico? Por que você não fez isso? Né? E a dificuldade de retornar à rotina. E aí, a gente tem essa pós-venção, que é toda atividade feita para ajudar as pessoas em luto por suicídio. Significa intervenção após a morte da pessoa. E aí, eu queria só dar algumas orientações para vocês, de quando vocês encontrarem alguém que perdeu alguém por suicídio familiar, né? Vocês, de alguma maneira, você pergunta como você está. Não precisa você ficar entrando em detalhes, porque às vezes a pessoa não está ainda preparada para falar. Entendeu? E às vezes você machuca mais do que ajuda. Como posso te ajudar? Eu sinto muito. Tem algo que eu possa fazer por você? E o que você não pode, na minha opinião, e do que vários estudos científicos também já trouxeram, vocês não perceberam nada que fulano estava assim? Você falando isso, pessoal, você vai incentivar a outra a se sentir mais culpada ainda. Mas você não viu? Né? Você já está ali falando, poxa, ele não deu sinais de que ele ia cometer suicídio. Gente, não precisa você falar isso. Dói no sobrevivente isso. Dói na alma. Ai, mas vocês não levaram ao médico. Sabia que ele estava com depressão, mas não fizeram nada por ele. Olha que preocupante, pessoal. Olha que angustiante. Sabe para onde os suicidas vão? Ah, eu acho que teu filho ou teu primo vai para o purgatório, vai ficar no inferno. Vai arder no inferno. Gente, quem somos nós para julgar o que vai acontecer com aquela pessoa que tirou a própria vida? Quem somos Deus? Não somos Deus, não somos nada. Somos um ser humano, com nossas fragilidades, com os nossos defeitos. Querer saber o porquê a pessoa se matou. Tem gente que fica, ai, me conta, como foi? Foi com arma? Foi com isso? Me conta os detalhes do que aconteceu. Gente, o ser humano é curioso demais. Para que isso? Se a pessoa quiser, ela conta. Se eu quiser, eu falo aqui para vocês como é que foi. Mas se eu não quiser falar, tudo bem. Entendeu? Respeita a dor de quem ficou, né? Dá a entender que algo mais poderia ser feito ou dar sermões. Muito complicado tudo isso. Então é muito importante que nesse momento a gente ofereça grupos de apoio, ofereça ajuda sem ser invasivo, contar histórias boas que viveu com a pessoa. Ah, mas você lembra que foi tão bom naquele dia que a gente saiu, coisa e tal. Isso vai dar um reconforto à pessoa também. Vai mostrar para ela que ela é uma pessoa legal, mesmo com suas dificuldades, né? É legal. Perguntar do que a pessoa precisa, respeitar seu tempo e sua forma de demonstrar o luto. Pode passar assim. E para finalizar, eu trouxe para vocês, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz parte de uma campanha que se chamava Take 5 to Save Lives. O que é isso? Take 5, pegue 5 minutos do seu dia to save lives, para agir, para salvar vidas, né? E aí eu me encantei por essa proposta que foi feita lá pelos meus colegas, que é mais ou menos assim. Primeiro, qual é a primeira ação? Aprenda sobre o suicídio. Vocês já estão fazendo isso aqui agora. Então, vocês já estão cumprindo hoje a primeira ação, né? Aprender sobre o suicídio, sobre prevenção, sobre fatores de risco. Segundo, saiba como ajudar as pessoas. Então, a gente vai ter uma palestra aqui que vai falar sobre prevenção. Eu vou deixar a cargo da pessoa, né? Eu vou falar sobre a questão da prevenção. Então,
A prevenção ela é muito importante, então saiba como prevenir e como ajudar. Faça, né? Então, seja voluntário. Nós estamos aqui fazendo alguma coisa. Vocês estão aqui, vocês já são voluntários, eu já sou voluntário, somos voluntários. Porque nós estamos aqui num sábado de manhã aprendendo sobre um tema. Qual é a intenção disso? Será que a gente vai deixar isso aqui passar e vai saindo dali da porta, a gente vai deixar para lá? Não. A gente vai ficar aqui e a gente está aprendendo para quando a gente sair dali a gente poder ajudar outras pessoas. Lembra do que eu falei no início da nossa palestra? Eu sou uma vela, uma luz, e estou compartilhando a minha vela com vocês, o meu conhecimento com vocês. Eu quero isso aqui tudo iluminado. Saindo daqui, vamos iluminar o mundo. Assim eu penso, né? Outra coisa, talk, né? Fale sobre o suicídio de uma maneira responsável. Suicídio é preciso falar, não deve ser um tabu. A gente tem que falar, mas falar com responsabilidade, como eu falei para vocês. É muito importante que isso aconteça. E share, né, que é de vida, multiplique. Ou seja, isso que eu estou passando para vocês não deve ficar aqui, vocês têm que multiplicar. Vocês têm que chegar em casa, ficar atento aos sinais, vocês têm que ficar em casa, prestar atenção. Eles nessa campanha, inclusive, eles orientam por exemplo, os porteiros. Isso acontece muito hoje. Tem muito idoso que mora sozinho. E aí, às vezes, é o porteiro que denuncia que o idoso não está bem. Vocês concordam? Nossa, o seu José passou aqui essa semana tão cabisbaixo, está tão diferente. Ligar para a filha daquela pessoa, explicar o que está acontecendo. Então, às vezes, é um porteiro da escola da sua criança. Nossa, Maria passava sempre aqui feliz, agora ela está sempre triste. O que está acontecendo? Falar para o coordenador da escola, ver se ela não está sendo vítima de bullying, cyberbullying. Entende? Pode passar. E aí, eu queria só deixar essa última mensagem aqui para vocês, para a gente finalizar a nossa conversa, que foi maravilhosa, foi muito bom estar aqui com vocês. E diz o seguinte: lembremos-nos de que, por trás de cada estatística, há uma história única. Um indivíduo com suas alegrias e desafios. É fundamental nutrir uma cultura de diálogo e de paz, onde a saúde mental das pessoas idosas sejam refletidas sem estigmas. Que possamos ser agentes de mudança. Vamos sair aqui com a nossa velinha na mão, no nosso corpo, a nossa luz, e vamos agir. Que levemos conosco não apenas informações, mas um senso renovado de responsabilidade. Quem aqui agora levanta a mão, se sente mais responsável por outras vidas? Que maravilha, que lindo, não é? Contribuindo com o mundo onde o cuidado, a compreensão e a esperança sejam promovidos em uma sociedade. Vamos ler isso aqui. Tocou agora no meu coração. Vamos ler esse último aqui, todo mundo? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Que possamos ser agentes de mudança. Que levemos conosco não apenas informações, mas um senso renovado de responsabilidade, contribuindo com o mundo onde o cuidado, a compreensão e a esperança sejam promovidos em uma sociedade que valoriza e protege a vida em todas as idades. Muito obrigada. Nossa, que delícia, né? Ouvir. Eu sou admiradora da Silvana. A gente aprende todo dia com ela.